A questão 14, aparentemente, a gente olha assim, a gente até se assusta um pouquinho. Por quê? Porque ele dá uma função e não dá os valores dos coeficientes b e c e pergunta quais são esses valores. Então, ele fala o seguinte: a função definida por f de x igual 2x ao quadrado mais bx mais c intercepta o eixo dos x em 2 e menos 1/3. Para tais raízes, os valores de a, b e c são respectivamente. Então, por que ela é um pouco diferente? Porque geralmente eles dão, as questões dão a equação, a função, e pede para a gente encontrar as raízes. Só que aqui já deu o valor das raízes, só que não deu o coeficiente b e c. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que lembrar uma coisa que dificilmente a gente lembra quando resolver uma questão. A gente tem que lembrar a relação entre as raízes de uma equação do segundo grau. Eu tenho duas relações. Eu tenho a relação da soma, que é x' mais x duas linhas é igual a menos b sobre a. Ou seja, uma raiz mais a outra é igual ao coeficiente b sobre a. Isso negativo. A outra relação é a relação do produto. Eu tenho a relação que o produto das duas raízes, ou seja, a multiplicação das duas raízes, x' vezes x duas linhas, vocês podem colocar x1 ou x2, o que importa é saber o que está fazendo. Isso é igual a c dividido por a, é igual ao coeficiente c dividido por a. Então, com essas fórmulas que dificilmente a gente vai lembrar, a gente tem que estar sempre revisando, a gente pode encontrar quanto vale o valor do coeficiente b e quanto vale o valor do coeficiente c que ele pede na questão. Então, aqui na primeira parte, eu vou substituir os dois valores das raízes que ele dá. Que ele fala aqui, ó, para tais raízes, então esses dois valores são os das raízes, x igual a 2 e x igual a menos 1 sobre 3. Então aqui, no lugar de x' eu vou colocar 2, tá vendo? E no lugar de x duas linhas, eu vou colocar menos 1/3. Então aqui vai ficar mais, só que como eu vou ter menos 1/3, eu vou colocar aqui entre parênteses, mais menos 1 sobre 3, ou menos 1/3, que é o mesmo. Isso é igual a menos b sobre a. Só que observa na questão, o valor de a eu tenho, olha só a função como é, 2x ao quadrado. O valor de a é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então o valor de a aqui corresponde a 2. Então aqui embaixo eu vou colocar 2. Pronto. A partir daqui eu faço o seguinte, eu vou só fazer esse jogo de sinal aqui. Então aqui eu faço 2, mais com menos dá menos 1 sobre 3, igual a menos b sobre a. Aqui é uma soma, uma subtração de fração. Numa subtração de fração, eu vou tirar o MMC entre esses dois valores debaixo da fração. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse 1. Então, MMC entre 3 e 1, ou vocês podem fazer de uma forma mais simples. É só multiplicar esses dois valores de baixo. Então, 3 vezes 1 dá 3. E agora, como eu procedo? Eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro divido pelo de baixo, vou dividir 3 dividido por 1 dá 3. E multiplico pelo de cima. Então aqui, 3 por 1 dá 3, 3 vezes 2, 6. Coloco o sinal que está no meio. Agora faço a mesma coisa com o outro lado. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Então aqui fica 6 menos 1 igual menos b sobre 2. Eu já tinha substituído 2 aqui, voltei e substituí a. Isso aqui é um 2. Pronto. Aqui eu vou fazer 6 menos 1 que dá 5. Aí fica 5 sobre 3 igual a menos b sobre 2. Como eu quero encontrar o valor do b, eu tenho que deixar ele sozinho de um dos lados da igualdade. O número que está embaixo, ele passa para o outro lado multiplicando em cima. Aqui ele está dividindo, então o 2 vai passar para o lado de cá. Então aqui vai ficar 2 vezes 5 sobre 3 igual a menos b. Só que eu não quero encontrar o valor de menos b, eu quero encontrar o valor de b. Então para ficar positivo eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, o objetivo é tornar o valor da letra positiva. Só que quando eu faço multiplicação por menos 1 em uma equação, todos os sinais mudam. Então aqui de menos vai virar mais e aqui de mais vai virar menos, certo? Então vai ficar menos 5 vezes 2 dá 10 sobre 3 igual a b. Pronto, encontramos o valor de b, que é menos 10 sobre 2. Com isso, a gente já conseguiria acertar a questão, tá vendo? Porque não tem nenhuma outra opção que tem menos 10 sobre 3. Eu falei menos 10 sobre 2, mas é menos 10 sobre 3. Então, não tem nenhuma opção que tem menos 10 sobre 3 aqui começando. Então, de cara já é a letra D. Então, vocês já poderiam pular para fazer a 15. Só que eu vou fazer a outra parte para encontrar, para confirmar que aqui vai dar menos 4 sobre 3. Então, a outra parte que está aqui do lado, que é a regra do produto das raízes, é a multiplicação entre as raízes igual a C sobre A. Então, uma raiz é 2 vezes a outra raiz, que é menos 1/3. Sempre quando tiver menos, a gente coloca entre parênteses para não se confundir. Igual a C sobre A. A eu já sei que é 2, que foi dado na própria questão, está aqui em cima.
Então, aqui eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes menos 1 dá menos 2. O 3 eu conservo. Igual a C sobre 2. Quero encontrar o valor do C, eu vou proceder da mesma forma que eu fiz aqui com o B. O número que está embaixo dividindo passa para o outro lado em cima multiplicando. Então fica menos 2 vezes 2 sobre 3 igual a C. 2 vezes 2, 4, eu conservo o sinal. Então fica menos 4 sobre 3 igual a C. Encontrei a outra raiz, confirmando o que a gente suspeitava, que era a letra D, certo? Então, mas se vocês encontrassem a primeira e não tivesse nenhuma outra opção aqui, a gente já poderia continuar para a próxima questão. Aqui foi só para confirmar.